A fase de apresentações da temporada da MotoGP chegou no momento verdadeiramente agitado. Nessa quinta-feira, a Tech 3 e a KTM exibiram as motos de 2025. E amanhã a gente tem a apresentação de Yamaha e Pramac. E na sequência vem aí a Honda para mostrar a moto. Então, nos próximos dias, a gente vai conhecer boa parte do elenco desse ano. No caso de KTM e Tech 3, já faz algum tempo em que elas apresentam as motos juntas. Mas dessa vez o layout é basicamente o mesmo, né? Se a gente olhar mais distraído ali, não vai dar nem para saber qual é uma, qual é outra. Vai ser um ano um pouco mais complicado ali para diferenciar as duas, olhando rapidamente na pista. Vai ter que ficar especialmente atento ao número da moto, algum detalhe no capacete dos pilotos, no macacão e tudo mais, porque na moto em si a diferença é muito pouca. A moto da KTM, da equipe de fábrica, carrega ali um adesivo da Mobil One, enquanto a moto da Tech 3 tem um adesivo da Motul bem na parte de baixo. Então é uma mudança, uma diferença bem sutil. Particularmente eu não vou reclamar, porque eu acho o layout da KTM um dos mais bonitos que a gente tem no grid e já não é de hoje, né? É uma moto fosca, que é aquela pintura bem tradicional mesmo do patrocinador, né? Da Red Bull. Então, não é uma grande mudança, é um layout que segue bem o do ano passado. A grande diferença é que as quatro motos são iguais, né? A gente já estava imaginando que não viria uma coisa muito diferente uma da outra, porque a KTM já tinha anunciado que a marca GasGas sairia de cena. Isso também tem a ver com um momento difícil da KTM fábrica, né? Da crise financeira. Eles decidiram parar com isso que eles estavam fazendo, né? Dessa separação de GasGas, Husqvarna. Então agora vira tudo uma coisa só. Até o ano passado a gente tinha KTM e GasGas, agora a marca GasGas sai de cena, volta tudo a ser KTM, todo mundo, né? Tech 3 KTM, KTM, Red Bull KTM, então tudo uma coisa só, porque também é uma medida de economia. Antes eles gastavam mais com uma separação de equipe, divisão de caminhão e tudo mais, então isso também faz parte desse processo de corte de gastos. Agora, nessa apresentação, se tinha uma coisa que estava todo mundo meio que esperando, era exatamente que eles falassem dessa situação financeira. E isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Quando eles foram ali atender a imprensa, já teve um aviso aos jornalistas de que eles não falariam sobre isso, que não adiantava perguntar. Então, tinha um veto, eles não efetivamente, né, efetivamente não puderam falar sobre o que estava todo mundo querendo saber. Todo mundo queria ouvir os pilotos, ouvir o Pit Perer, ouvir todo mundo sobre o momento difícil financeiramente da KTM falando, e isso não pôde acontecer. O que a gente teve mais próximo disso foi o momento que perguntaram para o Pedro Acosta sobre como que ele estava encarando esses momentos, né, essa pressão dos últimos meses, e aí ele colocou que não tinha nada que ele pudesse fazer, que a única coisa que ele podia fazer era tentar vencer a corrida. Porque é aquela filosofia, né? Vence no domingo para vencer na segunda. Como eu já falei outras vezes, a crise da KTM não está na equipe. Se o problema estivesse na equipe, provavelmente seria mais fácil de resolver. O problema está na fábrica. A dívida da fábrica é muito grande. Então, eles estão ali num processo de reestruturação. Inclusive, tem uma reunião no próximo dia 25 para ver ali como é que as coisas vão ficar. Uma coisa que já mudou foi a saída do Stefan Pierre do posto de CEO. Assumiu um novo dirigente, que inclusive foi dirigente da companhia aérea do Nick Lauda. Então, uma mudança de direção ali para tentar reencontrar o caminho da companhia. A dívida é muito grande, a gente ainda não tem muita certeza, né, do que aconteceu. A gente tem alguns indícios, porque são os primeiros resultados que foram divulgados naquela reunião de credores que eu falei no outro vídeo há pouco tempo. Eles apontaram que o custo de produção na Áustria é alto. Eles apontaram também que muitos dos investimentos que eles fizeram foram feitos via empréstimos, e aí acabou virando uma bola de neve. Então, teve a colocação à venda, né, das ações da MV Agusta. Eles estavam tentando encontrar novos investidores e tudo mais. Então, é um processo que ainda parece ser um pouco longo, mas nas últimas semanas parece que as coisas deram uma acalmada, porque aparentemente eles conseguiram encontrar um pouco mais de recurso. Uma outra coisa que foi positiva nesse começo de ano, se vocês não acompanham, né, o mundo do off-road, a KTM começou o ano com uma vitória importante, porque eles venceram o Rally Dakar. A KTM, durante
anos a fio dominou o Rally Dakar. Nos últimos anos a Honda se colocou como uma força importante, acabou vencendo algumas provas, mas nesse ano, e acho que era um ano particularmente importante para isso acontecer, a KTM conseguiu fazer frente e o Daniel Sanders dominou a corrida do prólogo até o final da disputa. Ele não ganhou com uma margem muito grande, mas ele não foi tirado da liderança em momento nenhum. Ele ficou ali na frente e fez uma prova muito sólida. Então foi um resultado hiper positivo para uma KTM que estava precisando de uma notícia positiva. Acho que o Sanders deu um respiro necessário. Agora, pensando em MotoGP, tem muita incerteza ainda no ar, né? O que a gente sabe é que a KTM vai competir em 2025. O Pete Bader, que é o chefe da divisão esportiva, deixou claro nessa quinta-feira que estamos aqui para correr. Então, o projeto para 2025 está garantido. Eles vão correr. A gente não sabe o que vai ser em 2026. Isso foi um assunto, né, nessa reunião de credores, como eu mencionei, porque o responsável por esse projeto de reestruturação admitiu ali que sair da MotoGP é uma possibilidade. O atual acordo de participação ele vai até 2026. Então, se eles não participarem da temporada 2026, eles teriam que negociar uma saída antecipada, como aconteceu lá atrás com a Suzuki. Isso também acarretaria, né, numa negociação com a Dorna, que provavelmente teria algum tipo de multa. Então, precisa tentar entender exatamente como é que esse processo vai ser feito. Mas tem essa ameaça pairando no ar. Agora, para 2025, o fato é que a KTM nunca teve uma equipe tão forte na MotoGP. É claro que o par Brad Binder e Miguel Oliveira era excelente. Não estou falando disso. Eu estou falando em termos de quarteto. Em termos de dupla, Binder e Oliveira era maravilhoso. Agora, se você considerar os 4 pilotos, porque a KTM tem uma relação muito próxima da Tech 3, né? E eles nem gostam de se referir à Tech 3 como uma equipe satélite. Eles gostam de tratar a Tech 3 como uma equipe júnior. Então, se você considerar o quarteto de pilotos, eles nunca tiveram um quarteto tão forte, porque na equipe principal tem o Pedro Acosta e o Brad Binder, e na equipe do Hervé Poncharal agora tem o Enea Bastianini e o Maverick Vinales. Então são 4 pilotos muito fortes. A KTM no ano passado fechou o ano na vice-liderança, com o vice-campeonato no Mundial de Construtores, não tão perto da Ducati, né? Obviamente, porque a Ducati fez um ano muito dominante. E apesar de a KTM ter ficado com o segundo lugar na disputa das fábricas, ela não venceu corrida, né? Quem venceu corrida foi a Aprilia. E muito dos momentos positivos da KTM vieram nas costas do Acosta. É claro que quando fechou o ano esportivo ali na MotoGP, a gente não tinha noção da situação financeira da KTM. A bomba ainda não tinha estourado. Isso tudo veio depois. Então, pode ser que tenha tido algum efeito disso ao longo do ano. Mas, o ano em si, ficou aquela impressão de, tá faltando alguma coisa, né? Sabe? É aquela moto que veio, mas não veio. Talvez faltasse alguma grande qualidade, sabe? Não é uma moto ruim, mas também não é uma moto que, nossa, olha, ela se destaca nisso aqui. Acho que é uma moto. Bom, né? Ela não é uma moto muito forte nisso ou naquilo. Então talvez precise encontrar uma grande força nessa moto. Acho que o fato deles terem o Dani Pedrosa trabalhando ali sempre foi um grande ativo, sempre foi uma coisa muito importante e acho que continua sendo. Muito embora tenha alguns rumores também de que a situação dele também é complicada por conta da dívida da KTM, porque afinal tem um salário envolvido ali, é um salário caro. Mas eu acho que outro trunfo da KTM para esse ano é a mudança do chefe de equipe. A equipe de fábrica agora passa a ser comandada pelo Akiaio, que está subindo de categoria, né? O Akiaio, ele comandava a equipe própria dele em Moto 3 e Moto 2. E o Aio, ele é basicamente um Midas, porque onde ele toca as coisas viram ouro. Ele trabalhou com pilotos em categorias menores, que foram muito bem sucedidos. Então, o Aki tem uma experiência muito, muito importante e talvez seja o cara que efetivamente falta para colocar a KTM nos eixos. Mas qualquer coisa que possa ser feita em 2025 vai estar muito condicionado pela questão financeira.
A gente já teve alguns rumores, né, de que o desenvolvimento não vai acontecer por conta da dívida e não sei o que mais, mas a gente também teve uma afirmação do Pete Bader falando que os cortes que foram feitos, que a reestruturação, né, no gasto das equipes, por exemplo, antes as pessoas viajavam, tinham quartos individuais, isso não existe mais, agora são quartos duplos. Isso também é uma maneira de preservar o desenvolvimento das motos, porque eles entendem que todo o resultado em todas as modalidades que eles tiveram no ano passado é fruto desse desenvolvimento contínuo, então que isso era uma coisa que precisava ser preservada para que eles pudessem competir direito, né? Então que eles fizeram isso para poder preservar o desenvolvimento das motos. Então a falta de grana, ou a não falta de grana, acho que vai definir muito o que vai acontecer com a KTM ao longo de 2025. Piloto certamente não vai faltar. O Pedro Acosta mostrou no ano passado que efetivamente tem potencial para ser aquilo que se esperava dele, né? Ele foi o cara que carregou a KTM nas costas. O pouco sucesso que ela teve no ano passado veio às custas dele. O Brad Binder teve um ano mais irregular, mas o Brad Binder já mostrou em outras vezes que ele é um piloto que talvez não vá tão bem em treino, acho que também era uma coisa que ele precisava dar uma trabalhadinha ali, porque ele precisa classificar melhor para livrar a própria cara, né? Não é por mais ninguém, é por ele mesmo, que facilita a vida dele na hora da corrida. Mas ele é um cara de corrida. Quando vieram as sprints, a gente tinha essa preocupação, né? Porque ele era um cara que cresce muito aos domingos, mas como a sprint é muito curta, ele não ia ter o mesmo tempo para crescer nas provas de sábado. E mesmo assim ele conseguiu fazer isso. Mas o ano passado foi um ano mais apagado. Então ele precisa melhorar a performance dele em classificação para poder facilitar a própria vida na hora de ir para a disputa e na hora de conseguir um bom resultado. O Enea Bastianini está indo para um recomeço e provavelmente não vai ser fácil porque ele está vindo da melhor moto do grid. Então, obviamente, vai estranhar a transição, mas ao mesmo tempo é um cara que, né, tá mordido. Então, talvez a força do ódio ajude a mostrar algum resultado, né? Talvez a vontade de mostrar que, olha só, Ducati, eu podia ter ficado lá, eu merecia um lugarzinho, seja um incentivo importante para ele conseguir sair do outro lado. Acho que o Bastianini também já mostrou que tem talento, é um cara que teve muito azar no primeiro ano dele de Ducati e que apesar de ter crescido bastante para a segunda temporada, ele ficou meio vendido, né? Porque tinham dois caras ali que estavam provavelmente o Mark Marques não estava no auge da forma, mas na condição em que o Mark Marques estava, né? De alguém que passou anos numa condição muito complicada e aí pegou uma moto que era visivelmente inferior e conseguiu fazer o que fez. Então acho que o Bastianini não tinha condição de ter ninguém olhando para ele para que ele pudesse ter efetivamente uma oportunidade ali. Então acho que era natural que ele acabasse ofuscado nesse cenário e foi isso que aconteceu com ele. Então acho que é um recomeço importante e também para ele pensar no próprio futuro da carreira dele. Precisa começar com força, precisa começar mostrando competitividade, ainda mais se tiver que pensar no futuro para 2026, porque não tem muitas vagas disponíveis no grid. E se a KTM deixar a MotoGP, aí a situação vai ficar muito complicada. Então não dá para esperar. Tem que começar o ano com força, tem que mostrar que pode ser mais forte que os companheiros de equipe, porque se precisar arrumar uma vaga, ele tem que estar no topo da fila. Ele não pode estar atrás dos outros caras. Então vai ser um ano complicado para todo mundo nesse sentido. Maverick Vinales foi o único cara que conseguiu quebrar basicamente o domínio da Ducati, né, nos domingos. O Alexis Espargaró até conseguiu ali em classificação, em sprint colaborar um pouco, mas em domingo foi o Vinales que fez isso. O Vinales também pode fazer história de ser o primeiro cara a vencer com 4 marcas diferentes, né? Ele já é o primeiro a vencer com 3, então pode fazer um pouco mais de história se conseguir fazer isso com 4. Mas eu tenho um pouco de pé atrás de apostar no Vinales, porque eu acho que o Vinales é um cara inconstante. Acho que o Vinales é um bom piloto, acho que o Vinales já mostrou que quando ele tá ali, ele sabe fazer as coisas. O problema é que nem sempre ele tá ali. Então, eu tenho um pouquinho de pé atrás em apostar em Maverick Vinales, mas de qualquer forma, é um quarteto muito competitivo, é um quarteto muito forte. Se você somar esses 4 pilotos e aí a experiência, né? A Costa indo para o segundo ano, Brad Binder que já tem uma experiência longa de KTM,
o Bastianini, que vem de uma experiência já boa, né? Porque ele já tem alguns anos de MotoGP com Ducati. E agora, o Viñales, que tem passagem por Yamaha e por Aprilia, acho que a KTM tem um elenco muito forte junto com a experiência do Dani Pedrosa. Então, gente para desenvolver a moto, ela tem. A questão é, vai ter grana? Vai ter condição de desenvolver? O quanto que a dificuldade da fábrica vai afetar a equipe? Acho que a KTM montou uma equipe excelente que não é compatível com o momento que ela vive nos bastidores. Acho que a grande questão é essa, tem uma discrepância muito grande entre a situação da KTM, né, a situação real da KTM, da fábrica KTM, com aquilo que ela está colocando na pista. Então a gente precisa entender ao longo do ano o quanto que essa situação vai afetar aquilo que está na pista. O elenco é excelente, o chefe de equipe é muito bom, o piloto de testes é maravilhoso. Agora, tem o que é necessário para desenvolver a moto e para fazer o trabalho ao longo do ano? Isso a gente vai ter que ver. A gente esperava algum indício nessa apresentação, a gente esperava que alguém falasse alguma coisa. E aí tem esse veto. Tem muita gente reclamando da posição, da postura da KTM enquanto comunicação, né, da maneira como eles têm tratado as coisas. Eu acho que às vezes é um pouco compreensível, né? Porque eles não vão sair por aí revelando todos os segredos, mas também acho que é natural a curiosidade das pessoas e talvez. Eu acho que também a apresentação não é exatamente o melhor lugar para você deixar as pessoas eventualmente falarem mal de você. Então, talvez a situação esteja um pouco diferente quando a gente chegar na abertura da temporada, mas é óbvio que os pilotos nunca vão estar livres efetivamente para falar o que eles pensam sobre isso, porque faz parte do papel ali de alguém que está representando uma companhia, né? Você não vai poder chegar e falar assim, ih, olha, não, essa situação é horrorosa, ninguém me falou nada, eu fui enganado. Isso não vai acontecer, né? Acho que eles vão continuar tentando proteger o patrimônio e é razoável que seja assim. Agora, é torcer para que a fábrica KTM consiga se recuperar dessa situação, como eu já falei outras vezes, primeiro pelo emprego das pessoas, né, que dependem disso, e segundo pelo esporte, porque o esporte precisa da KTM, acho que a KTM está indo para a nona temporada dela na MotoGP, pelo que ela fez e faz ainda, né, em outras categorias, a gente sempre achou que a KTM ia conseguir chegar lá na MotoGP. E acho que a gente ainda quer ver a KTM chegar lá na MotoGP. Então, que essa crise na fábrica seja passageira, tenha uma solução, que eles consigam dar a volta por cima e que os resultados no esporte apareçam também. E com esse quarteto ela consiga chegar mais longe e aí, de repente, seja uma máxima verdadeira, né? O resultado na pista se converta em vendas e eles consigam sair do outro lado mais rapidamente. Agora, me conta aí, o que você está esperando da KTM? Você acha que a dívida vai ser fatal para a equipe na pista ou vai dar para salvar alguma coisinha? Me conta e a gente se vê amanhã com minha Amarre para Mac. Até mais.